Sobreviver após o luto. É sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. O Revive é um espaço que eu criei para que a gente possa conversar, eu aqui com você, para trocarmos experiência, porque a morte, quando ela chega, né, nas nossas vidas, assim como ela chegou um dia dentro da minha vida, ela nos imposiciona uma situação, uma carga, né? A gente é obrigada a carregar o luto e não tem como fazer. Nada de diferente disso, a não ser nós aprendermos a sobreviver ao luto. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui agora. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu te convido a estar comigo aí pelos próximos minutinhos. Vamos lá então? Vamos conversar um pouquinho dessa questão tão delicada que é a morte, né? O sobreviver após a morte. E depois de enfrentar, então, a morte na minha vida, eu caí. Eu caí nas profundezas de um abismo. Não só pela perda da pessoa, né? Não só pelo sentimento e me deparar com a perda dessa pessoa, mas já vindo de um processo de dificuldades da vida, eu recebi a morte na minha vida como um monstro, né? Como algo que tirou o meu chão e que eu perdi a vontade até mesmo de viver, porque eu não conseguia compreender por quê. O tão porquê, né? Esse porquê que muitas vezes a gente não consegue responder. E foi difícil porque a gente é criado a engolir o choro, a não fazer perguntas, a não questionar, não é? Simplesmente as pessoas às vezes chegam para a gente e só falam que a gente tem que superar. Que talvez você esteja demorando muito a superar o luto, né? E foi justamente por isso que eu caí, então, num profundo autoconhecimento. Eu fui buscar respostas, pode acreditar. Eu fui buscar respostas para aquilo que a vida cotidiana não me dava. Para aquele nó na garganta que não descia, porque em algumas religiões, muitas vezes, elas te convidam a colocar o teu luto debaixo de um tapete, mas você não pode mais falar daquilo. E uma coisa que me feria muito é que eu não podia mais falar sobre a pessoa que tinha falecido, porque isso parecia incômodo, sabe? Isso parecia errado, eu ter que falar da pessoa que havia falecido, e isso parecia que eu demonstrava que eu não tinha superado o luto. E muitas vezes eu descobri no meu desenvolvimento pessoal que não é nada sobre isso. Então é por isso que eu hoje bato muito na tecla do autoconhecimento pessoal, porque dentro de um luto, dentro da situação de você aprender a carregar o teu luto, ele vai ser um processo individual só teu. Ninguém mais vai conseguir compreender. Gente, após a morte de alguém, nós precisamos compreender que a vida, ela literalmente é um livro. Como este livro aqui, ó, né, do Carl Jung, que é o meu livro de cabeça, né? Aqui tem um livro, né, com muitas páginas. E quando acontece a morte de alguém nas nossas vidas, alguém significativo, é como se o livro ele tem 200 páginas. É como se até aquele momento da morte você teve essas páginas escritas e você nem percebeu. Você apenas foi lendo, né? Foi vivendo e muitas vezes nem percebeu. Após a morte de alguém, ou seja, sobreviver ao luto, você tem mais tantas páginas da tua vida, só que elas estão em branco. Você já parou para pensar nisso? É. E é por isso que sobreviver após o luto requer conhecimento e estrutura.
resolver coisas pendentes que estavam dentro de você. Porque também vai ser muito natural, após o luto, após a morte de alguém, você se ver em um ambiente em que você não se acha mais, você não se encontra mais, você não se sente mais querido, amado, resolvido, e também vão ter pessoas que você não consegue mais integrar dentro da tua vida. É como se você tivesse uma roupa e após passar por esse susto, né, da morte de alguém, automaticamente essa roupa, ela fosse sendo tirada de você. E aí você precisa, neste momento, enfrentar os teus monstros. É, é verdade. Nós vivemos, na maioria do nosso tempo, da nossa vida, nós escondemos muitas vezes, né? Quem somos, nossos verdadeiros sentimentos, muitas vezes para não desagradar o outro, muitas vezes para não desequilibrar uma estrutura familiar, muitas vezes para não irmos contra, né, a cultura de alguém. E isso também é muito importante nós frisarmos aqui. No meu e-book, então, que eu falo os primeiros dias após o luto, eu mostro para você através de base sólida, tá? Do autoconhecimento. Não são coisas inventadas da minha cabeça, não. Eu passei 10 anos da minha vida estudando. É verdade. Eu estudei tudo, tudo que você possa imaginar, dentro dessa linha do autoconhecimento, tá? Justamente para mim ter apoio dentro dessa nova pessoa que precisava nascer, porque aquela que enfrentou o luto não tinha condições de viver, não tinha condições de se resgatar, porque eu descobri também com o autoconhecimento que quando a gente enfrenta a morte de alguém, um pedaço de nós também morre. Então não há como a gente se refazer, simplesmente a gente sair de um luto, bater, tomar um banho, bater as mãos e dizer pronto, estou pronto para seguir a minha vida. Não, não é assim que funciona. A morte, ela traz para a gente um choque, mas um choque muitas vezes que vai fazer então a gente enfrentar os nossos monstros, ou seja, os nossos medos, nós enfrentarmos dogmas, nós enfrentarmos muitas vezes sentimentos que a gente outrora achava que poderia passar por cima e continuar vivendo. Neste momento do luto, esses dias após o luto, você não quer compreender as coisas, você não quer aceitar as coisas. O teu sentimento, né, de perda, de não compreensão, ele está altíssimo. Você quer respostas, mas não respostas vazias, não respostas rasas. E é aí, é neste momento em que você está inconformado, é que começa a tua nova história. É que você, sem mesmo perceber, você começou a escrever a tua nova história, a tua nova jornada. Então, dentro do meu e-book que a gente conversa sobre as 5 fases do luto. A primeira dela é esse, como sobreviver, né, após o luto, aqueles dias. E depois de tanto eu pesquisar e enfrentar, eu descobri também que nós precisamos nos acolher dentro do nosso luto. Quando você for reviver aquele local onde você precisa ir, que talvez dentro do luto que você viveu, da perda que você viveu, é você que vai ter que cuidar de documentos, móveis, imóveis, roupas, é você que vai ter que ir lá dentro daquele quarto, é você que vai ter que tirar aquelas roupas, livros, objetos pessoais daquela pessoa, é você que vai definir o que vai continuar ali e o que não vai. E lidar com todo esse sentimento juntos, muito pertinho dessa data da pessoa que faleceu, é totalmente desconfortável, tá?
Então, nos primeiros dias após o luto, apenas se resguarde de tudo isso. Se você puder acalmar esses momentos e você conseguir, né, ter este momento de respirar para conseguir entender o que está acontecendo, para que depois, mais lá no futuro, você não se arrependa.